Fiquei fluente em inglês aos 8 anos de idade, sem nunca ter saído do Brasil e tendo sido a primeira pessoa da minha família a falar outra língua. Se fosse você, eu assistia esse vídeo com um caderninho na mão e já salvava pra assistir outras vezes. Não tô falando pra me exibir, porque eu quero te contar como eu fiz e como você pode adaptar isso pra sua realidade hoje. Eu sempre fui muito apaixonada por música e quando eu tinha ali uns 3, 4 anos, eu fazia várias apresentações pra todo mundo em casa ou na casa de férias quando a gente ia viajar e eu colocava as pessoas pra me assistirem cantar. Só que o que mais chamou a atenção dos meus avós naquele momento é que todas as músicas que eu escolhia pra cantar eram músicas em inglês. Minha preferida era My Heart Will Go On, da Celine Dion, aquela do Titanic. Lembro também de ter um interesse natural por coisas que eram em inglês, filmes, enfim, coisas que naquela época ainda era fita, DVD e tal. Então, não era tão fácil, mas eu pedia sempre pra assistir em inglês. Eu comprava revista, várias coisas assim, sabe? Tudo que eu podia. E mesmo que eu não entendesse nada, eu gostava de ouvir, eu gostava de ler. Quando eu tinha uns 7 para 8 anos, a minha avó resolveu me colocar numa escola de inglês. E eu vou falar pra vocês, não funcionou, porque muito mais da metade do que eu aprendi de fato na vida foi com as coisas que eu fazia sozinha e não no curso. Tem escolas bem medianas, só que quando eu fui de uma escola para outra, eu fiz 2 anos em uma escola que era bem mais ou menos, não vou nem citar nome, e fui para uma unidade do CCAA. Quando eu fui para a unidade do CCAA, eu pulei vários livros, eu entrei num nível muito mais avançado do que as crianças da minha idade, entrei num livro com adolescentes. Mas isso não porque eu tinha feito as aulas, porque muita gente que fez as aulas comigo, fez esse cursinho comigo durante esses 2 anos, não conseguiu aprender nada, mas pelas coisas que eu fazia e que eu vou te contar. As coisas que eu fazia sozinha. E aí depois disso eu fui professora de inglês dos 12, 13 anos até os 23, ou seja, por 10 anos. Quero dividir com você não só a minha experiência aprendendo, mas como eu ajudei outras pessoas a aprenderem também de forma muito mais leve, muito mais simples e muito mais barata, gente, muito, assim, dá pra aprender de graça, eu juro. Só que pra aprender de verdade, você precisa tornar o processo interessante pra você, você precisa se apaixonar pelo processo, porque senão não é sustentável. E esse processo de aprendizado, é longo prazo, não adianta você querer fazer um sprint, sabe? Tipo academia. Não adianta, não tem como você querer aprender tudo de uma vez em uma semana. Não vai funcionar, não tem resultado. Então precisa, no mínimo, ser prazeroso. A primeira coisa que você precisa entender é que toda língua tem 4 habilidades principais, que a gente desenvolve elas numa ordem natural, que nas escolas não é tão natural assim. Por isso que o processo fica muito mais lento. Afinal, é do interesse de toda escola de inglês que você fique lá por 15 anos e ainda assim não aprenda. Desculpa, isso me revolta. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que primeiro você aprende a ouvir. Depois você aprende a falar. Depois você aprende a ler e só depois você aprende a escrever. Listening, speaking, reading and writing. Nessa ordem, não mudem a ordem. A gente pensar como um bebê, como uma criança aprende uma língua. Quando ele tá ali na barriga da mãe, a primeira habilidade que ele desenvolve é a audição, é o listening. Então ele vai ouvindo, aí sai da barriga e continua ouvindo, e ele não entende muita coisa, mas ele tá sendo estimulado, ele tá criando familiaridade com os sons. Depois de algum tempo, ele vai associando esses sons a algum objeto ou a alguma situação, né? Então, mamãe, papai, tetê, essas coisas que criança fala, essas palavrinhas soltas. E aí, minha gente, a criança fica ali nisso de aprender a ouvir, entender e falar, sei lá, por 6 anos, que é o natural. Então, primeiro a gente desenvolve listening and speaking em qualquer língua, a não ser que eu esteja muito errada, mas até onde eu sei, é o natural. Você adulto não precisa ficar 6 anos só ouvindo e repetindo e, enfim, aprendendo a falar. Mas não adianta querer botar o carro na frente dos bois, não adianta você querer aprender a ler e a escrever primeiro, antes de aprender a ouvir e a falar, vai atrapalhar o seu processo. Você precisa curtir o processo, você precisa se apaixonar. E mais do que se apaixonar, você precisa colocar emoção no seu processo, sentimento. As nossas emoções, elas facilitam a criação de novos caminhos neurais, então a gente consegue memorizar, a gente consegue dar mais significado para as coisas. Por isso que se eu fosse começar a aprender inglês hoje, eu faria 3 coisas. Mudaria a língua de todos os meus aparelhos eletrônicos para inglês, aliás, os meus são.
Passaria a consumir o conteúdo que eu já consumo normalmente em inglês, assuntos que me interessam, que eu gosto, que fazem sentido pra mim. Usaria esse site que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição. Não é publi e super funciona. Eu super usava com os meus alunos e é muito divertido e eu usaria pelo menos uma vez por dia. Claro que existem muitas outras possibilidades, mas só de você fazer essas coisinhas pequenas, essas mudanças pequenas, você já vai sentir uma grande diferença. Vai gerar incômodo? Vai. Você vai ficar com o cérebro um pouco doendo? Vai. A gente fica mais cansada? Fica. Queria te lembrar e me lembrar que o mais importante é você fazer o melhor com o que você tem. E, gente, tem muita coisa disponível, gratuita. Você só precisa colocar um pouquinho de tempo, energia e boa vontade.